Go live. Então, aberta a live. Quem estiver assistindo depois desta data no YouTube, saiba que estamos apenas acertando detalhes técnicos para que a live entre no ar. Vamos torná-la pública no Facebook. Publicada no Facebook, a live já é pública. Então, quem não estiver assistindo nesse momento, por favor, curta o canal, inscreva-se no canal, vamos fortalecer aí o canal Progressista e outros canais para fazer frente a essa onda obscura que nós estamos vivendo. Então, abrindo aqui no Facebook a nossa live, hoje vamos debater a pandemia nas prisões, com dois professores muito queridos. Eu cheguei até um deles que é colega, que é o professor Marcelo Maiorá, e o professor Marcelo aceitou gentilmente o convite, um projeto especial que ele coordena, ele é o criador desse projeto, e aí convidado para falar desse projeto, o professor Marcelo convidou a professora Marília. O professor Marcelo é colega da Unipampa, e a professora Marília é colega de uma outra instituição, lá da UFSC. Então estamos numa conexão à distância aqui para falar do projeto de criação do professor Marcelo. Então, já de saída, eu agradeço a vocês terem aceito o convite e, por favor, professor Marcelo, faça as boas-vindas à professora Marília. Sim. Bom, primeiro eu agradeço ao convite do Guilherme para conversar com quem estiver vendo agora e quem assistir depois, é um prazer. E também explico, né, o Guilherme me convidou e falou, né, da gente, convidar mais alguém, e aí eu logo pensei na Marília, que é amiga e colega, e sobretudo em razão do projeto que ela vai explicar agora também, imagino, Infovírus, prisões, né, que a Marília faz parte, e que é um projeto que eu julgo muito relevante de checagem, né, de checagem dos dados relativos à pandemia nas prisões no Brasil todo. Sobretudo, que nós temos atualmente fortes razões, né, para desconfiar que o desgoverno atual, né, tem razões, tem intenções de esconder informações, esconder corpos, inclusive. Então, esse projeto Infovírus me parece bastante relevante, daí que pensei logo na Marília. A última vez que nos vimos, né, Marília, foi numa ocasião acadêmica, mas, sobretudo, festiva lá na ilha. E agora estamos aí em meio à pandemia, mas é um prazer te ver. É um prazer. Travado tudo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se é de falar. Eu acho que deu uma oscilada. Acho que deu uma pequena oscilada. Comece de novo, Marília, vamos ver, por favor. Então, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês. Marcelo, é ótimo te rever. Obrigada pelo convite. Obrigada também ao Guilherme, nosso host aqui. Eu estou com uma internet um pouco precária, então se as coisas trabalhem ou não me ouvirem, só me repito. Acho que aconteceu isso agora. Pois em alguns instantes atrás a gente estava testando e ela estava mais estável, digamos assim. Agora parece que a Marília caiu agora a conexão, mas ela deve voltar, eu acredito que ela volte. Enquanto ela tenta recomeçar a conexão dela, Marcelo, eu gostaria de começar então pela apresentação lá do teu projeto. Então ele é um projeto especial no âmbito da Universidade Federal do Pampa, do Núcleo Pampa de Criminologia, e tem a tua coordenação e o engajamento de vários outros estudantes da própria universidade. Então, eu gostaria que tu compartilhasse com a gente como que esse projeto nasceu, em que contexto ele nasceu, por favor. Uhum. Bom, diante nós estávamos naquela semana anterior
a primeira semana de aula, né, estávamos já aquecendo para entrar em campo, e essa situação se abateu sobre nós, e aí, enfim, as aulas foram canceladas e tudo mais. No início ficou todo mundo meio nocauteado, mas logo depois, talvez uns 15 dias depois, a Unipampa lançou um chamado aos professores, né, para a apresentação de projetos especiais de pesquisa relativos à pandemia. Nesse momento, eu já estava conversando, inclusive com a Marília, com a Camila Prando, que é uma colega também da Universidade de Brasília, enfim, colegas do campo da criminologia, muito preocupados com essa situação da pandemia nas prisões. Enfim, porque nós temos uma situação brutal, né, de superlotação e de condições... enfim, de violações de direitos dentro das prisões, e então essa preocupação surgiu. E aí, enfim, tem bastante gente tratando desse tema no Brasil todo, e aí o projeto A Pandemia nas Prisões, relativo a, enfim, esse projeto especial de pesquisa na Unipampa, tentou dar um foco bastante local à questão, né? Enfim, nós estamos pesquisando o tema, acompanhando o tema, como uma espécie de observatório, mas com o foco aqui do ponto de vista da organização penitenciária no Rio Grande do Sul, é a 6ª região penitenciária aqui, que abrange a região da Campanha, e quase todas as cidades que abarcam, enfim, nas quais a Unipampa tem campus, exceto Caçapava, né, que é inclusive a minha cidade natal. Mas Caçapava é a única que não faz parte dessa 6ª delegacia penitenciária. Então, a gente está com esse foco bem local. E aí a gente começou, então, a pesquisa, assim, mais como um observatório mesmo, e aí nós, enfim, temos, na primeira ocasião, mais ou menos uns 20 estudantes do curso de Direito se inscreveram, e a coisa começou a funcionar bem, né, os estudantes bastante engajados, e aí a gente, então, a nossa primeira... o nosso primeiro produto, digamos assim, foi esse boletim, né, que nós chamamos Desgarrado, enfim, que tem essa influência local, né, o nome do boletim remete, né, à música do Mário Barbará, que fala justamente no gaúcho pobre, né, que é esse sujeito que certamente, enfim, povoa as prisões aqui da região, também com a influência do conceito de gaúcho a pé, né, do Ciro Martins, que é um escritor que muito me agrada. E aí, nesse primeiro boletim, então, a gente apresentou os primeiros resultados, que foi uma análise, enfim, preliminar sobre a situação penitenciária aqui da região. E aí, depois a gente pode falar mais, eu acho, sobre esses resultados, né? Enfim, demonstrando, dentre outras coisas, que aqui na região também as penitenciárias da região estão superlotadas, como no resto do Brasil. Muito bem, muito obrigado. Apresentado, então, inicialmente o projeto. Professora Marília, por favor, vamos ver se conseguimos lhe ouvir. Deu uma oscilada e aí você caiu, mas acho que agora restabeleceu. Por favor, então, suas primeiras palavras. Então, professor Guilherme, professor Marcelo, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser ótimo também ouvir a experiência do Marcelo com esse projeto Desgarrado, que eu achei muito interessante, desde a primeira vez que eu vi o relato sobre ele. Eu espero que agora eu consiga acompanhar de fato. Eu não sei o que aconteceu, eu caí, de repente não enxergava mais vocês. Então, vamos torcer que as coisas funcionem. Então, eu sou professora na UFSC, que, como o Guilherme tinha adiantado antes, eu e o Marcelo, como o Marcelo tinha falado, né, estivemos juntos recentemente em novembro, em uma celebração pelo lançamento de um livro em homenagem à nossa sempre orientadora, a professora Vera Andrade, e desde então não nos vimos mais, então é sempre um prazer revê-lo. Eu agora estou em Santa Maria, também estou no Rio Grande do Sul,
fazendo essa conexão, então, da Boca do Monte, como disse o Marcelo na mensagem do WhatsApp antes, e em função da pandemia aqui com a minha família. E a partir daqui estou trabalhando à distância também. Repito também o que o Guilherme falou, né? Trabalho intenso nesse contexto, né? Além das orientações e todas as atividades que permanecem, a gente com essa necessidade enorme de lidar com a realidade emergencial também que estamos vivendo, né? Não é simples a gente simplesmente tocar o barco como se nada tivesse acontecendo por cima dos corpos que estão fora e dentro das prisões. Por isso, então, que também me senti extremamente movida quando a professora Camila Prando, da UNB, fez um convite, fez um chamado aos grupos de criminologia no Brasil para que a gente montasse um projeto de verificação de informações do Departamento Penitenciário Nacional, que é vinculado ao Ministério da Justiça, sobre a situação da Covid-19 nas prisões brasileiras. A professora Camila ela tem trabalhado com a questão dos desaparecimentos dentro das prisões. E é claro que o contexto da Covid-19, ela recrudesce, né, a péssima situação, tanto, digamos, de informações a respeito das pessoas que estão em situação de cárcere, quanto, propriamente, a situação específica da saúde nas prisões, todos os problemas que são estruturais, que a gente já conhece, que são reconhecidos, né, por todos os, inclusive pelo STF, né, de um estado de coisas inconstitucional nas nossas prisões, tudo isso se recrudesce no contexto da Covid-19. Eu estou vendo, inclusive, que tem uma mensagem agora ali do Carlos Frederico, dizendo que o CREMERS divulgou o parecer que recomenda a manutenção dos custodiados em regime fechado, né? Eu acho que esse é um ponto já super pertinente para a gente começar o nosso debate. Eu vou explicar um pouco melhor o Infovírus e acho que o Marcelo, de repente, pode falar, eu gostaria também de falar sobre isso, sobre a irresponsabilidade desse órgão, né, que emitiu esse parecer sem qualquer noção do que é a realidade do sistema carcerário brasileiro, também do sistema carcerário gaúcho. Mas antes de entrar nesse ponto, eu gostaria, então, de explicar um pouco o funcionamento do Infovírus. O Infovírus, então, ele foi uma iniciativa de vários grupos de pesquisa do Brasil. Eu entrei como coordenadora do grupo de pesquisa Poder, Controle e Dano Social, que reúne estudantes da Federal de Santa Catarina e da Federal de Santa Maria, onde eu lecionava até maio do ano passado, faz um ano só que eu estou em Florianópolis. E, junto com este grupo, nós começamos a atividade com o grupo de pesquisa da UNB, que é o Centro de Estudos da Desigualdade e Discriminação, com o grupo de pesquisa em criminologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, com o professor Ricardo Cappe, e com o professor Felipe Freitas também, que terminou doutorado recentemente lá na UNB. A gente começou no início de abril, iniciamos trabalhando com uma ideia bem de verificação das informações que são transmitidas nos discursos oficiais do Ministério da Justiça. Naquele período ainda era o Sérgio Moro, né, o ministro da Justiça, e ele vinha dando entrevistas, fazendo lives, enfim, falando sobre a situação da segurança pública no contexto da Covid-19. E daí, nesse contexto de segurança pública, ele acabava entrando no assunto das prisões. E diante da preocupação grande, né, que a sociedade civil manifestou, sobretudo quem é vinculado aos estudos do campo do sistema prisional a respeito da Covid nas prisões, ele começou com um discurso que era o discurso de que tudo está sob controle. Bem esse discurso, na verdade, que o CREMERS depois divulgou esse parecer aqui no Rio Grande do Sul, a ideia de que os presos estão isolados, e se a recomendação do OMS é isolamento, então vamos suspender as visitas, e suspendendo as visitas, a gente não vai ter Covid nas prisões. Esse era o raciocínio, digamos assim, e é o raciocínio também que é sustentado pelo CREMERS no parecer. O que é um absurdo, né? Porque nós sabemos que existe uma rotatividade enorme de pessoas dentro das prisões, seja dos próprios policiais penais, agentes penitenciários, que estão morrendo em vários lugares. No Rio Grande do Sul, nós temos um agente do sistema socioeducativo que morreu no dia 18, temos a notícia do dia 18 de maio. Não tem ainda do sistema penitenciário, que a gente saiba, que tem chegado a nós a informação, mas do sistema socioeducativo já existe.
E em outros lugares, em Brasília, já teve um agente morto, a gente tem vários outros lugares, situações como essa. Então, a gente tem essa rotatividade dos funcionários, tem os terceirizados, enfim. É óbvio que existe rotatividade dentro da prisão, e é óbvio que pessoas que estão confinadas em lugares, né, que são bastante insalubres, onde doenças contagiosas correm soltas, como, por exemplo, tuberculose, né, que é uma realidade de todo o sistema carcerário brasileiro. Enfim, que nesses lugares, como ainda, né, o ingrediente central da superlotação, é evidente que a Covid vai se alastrar de uma maneira muito mais rápida e mais letal nesses lugares. Então, o nosso objetivo era justamente checar. Então, a partir de cada informação que era trazida pelo ministro, a gente checava e mostrava a sua falsidade ou a impossibilidade de comprovação, a sua opacidade, enfim. Depois, com o tempo, esse projeto acabou mudando, porque a gente teve uma mudança também no próprio Ministério da Justiça e no Departamento Penitenciário Nacional. A gente teve a criação do painel, do DPEM, que é um painel onde são apresentados os dados diariamente, são atualizados os dados sobre a Covid nas prisões. E nós decidimos, então, averiguar e acompanhar diariamente os dados apresentados para todos os estados do Brasil. E é isso que a nossa equipe tem feito. Todos os dias a gente olha quais são os dados, qual foi a atualização, checamos as informações, pegamos os dados de outras fontes, fontes locais, fontes regionais, defensorias públicas, associações de familiares de presos, enfim, para a gente, então, mostrar qual que é a realidade, digamos assim, para além do que está sendo exposto no discurso do governo. O que a gente tem notado, depois eu vou falar um pouco sobre os resultados. Eu queria primeiro, então, falar um pouco sobre como o projeto tem se organizado. Depois eu passo também os contatos aí para quem quiser acompanhar a nossa produção diária de materiais. O microfone desligado. Eu desliguei para não atrapalhar e acabei atrapalhando na hora de religar, viu só como é que é? Eu disse apenas muito bom, muito obrigado, Marília, por essa primeira noção aí que tu nos trouxeste. Então, Marcelo, por favor, a respeito dessa primeira questão, enfim, me parece assim, interessante porque, se não me engano, até aquele artigo que tu publicaste acho que tu falasse em pouco responsável, se não me engano, foi o termo que tu usaste, né? Então, enfim, eu gostaria que tu também desse uma primeira opinião a respeito disso, mais do que uma opinião, nos esclarecesse a respeito disso. Sim. Não, enfim, no final, esse parecer do Cremers, né, o amigo perguntou ali, e parece uma boa forma da gente seguir a conversa. Por aqui, em Livramento, o meu contato principal nas agências do sistema penal é com o defensor público, Carlos Marcondes, que é um defensor público bastante combativo e que tem, enfim, atuado de uma maneira muito adequada aqui na cidade. Enfim, a Defensoria Pública acaba sendo o órgão do sistema de justiça criminal mais próximo da universidade, né? Enfim, menos negacionista dos problemas que o sistema penal tem. E aí, enfim, nós conversando sobre o problema aqui na cidade, isso resultou, inclusive, numa nota conjunta que nós fizemos, eu fiz junto com a professora Amanda, a professora Vanessa, sobre, enfim, reforçando os argumentos que a Defensoria Pública vinha usando para pedir liberdade, seja para presos provisórios, para presos definitivos aqui na cidade. E aí, logo após isso, o Carlos me contou, né, que o Ministério Público, né, estava respondendo a esses pedidos a partir, juntando nesses pedidos esse parecer do Cremers, né? Ou seja, esse parecer estava sendo utilizado como um argumento de autoridade, né, para orientar as decisões judiciais. Então, eu escrevi um texto sobre esse parecer, inclusive, enfim,
nominando, né, essa irresponsabilidade do CREMERS, porque também nós estamos vivendo um contexto no qual os médicos, né, estão na linha de frente, vários estão aí sofrendo e tudo mais, então é preciso ter algum cuidado, mas nesse caso do parecer do CREMERS foi um parecer bastante absurdo, e a categoria que me surgiu na cabeça para dar conta desse parecer é o de abuso de poder simbólico, né? Quer dizer, o médico, o CREMERS, nesse caso, né, tem o poder simbólico de construção social da realidade, o que ele diz, né, é valorizado por quem ouve, né? Quer dizer, quando um médico fala nesse assunto, aquilo que ele fala tem mais valor do que se um não médico falasse. E, portanto, foi muito lamentável esse parecer, e que foi um parecer encomendado pelo Ministério Público e usado pelo Ministério Público nas suas manifestações. O parecer, enfim, tem vários, ele afirma, né, que, em síntese, que os presos estão mais seguros do que aqueles que estão em liberdade, né? Realmente um absurdo. E inclusive, logo depois, né, o CREMERS fez um esclarecimento dizendo que esse parecer foi feito sem levar em conta as condições carcerárias do Estado. Quer dizer, é inacreditável, mas, enfim, né, é o que eles esclareceram, inclusive porque esse parecer vem sendo criticado também por um dos únicos desembargadores do Rio Grande do Sul, que vem concedendo habeas corpus para pessoas que pedem, enfim, liberdade com fundamento na pandemia. Depois a gente pode voltar nisso, porque a gente está mexendo nas decisões do TJRS, nos pedidos de liberdade. Mas, enfim, em relação ao parecer, né, tem só alguns dados que eu acho que seria interessante mencionar. Primeiro esse, né, que o CREMERS reconhece ter feito um parecer sem conhecer a realidade carcerária do Rio Grande do Sul, especificamente. Eles poderiam, se não tivesse tempo para olhar os dados que estão disponíveis, enfim, num clique de distância, né, se entra lá no DEPEN, se pega o relatório, se vê rapidinho os dados, né? A gente trabalha com os alunos em sala de aula, isso, por exemplo, é de fácil acesso. Mas se eu não tivesse essa possibilidade, não tivesse um estagiário para fazer isso, sei lá, né, poderia ter visto um documentário que vale a pena indicar, né, que é o Central, da Tatiana Sageri, baseado no livro do Renato Dornelles, né, que é um sujeito que conhece a nossa situação carcerária de muito tempo já, que mostra o Presídio Central de Porto Alegre por dentro e tudo mais, né. Poderia ter lido o relatório da CPI do Sistema Carcerário de 2008, né, que elegeu o Presídio Central de Porto Alegre como o pior do Brasil, e poderia ter visto os dados, né. No Rio Grande do Sul nós temos 40 mil, hoje, né, esses dados também é uma coisa que a gente começa a mexer nisso, e vai vendo que esses dados, a SUSEP apresenta o Geopresídios outro, o DEPEN outro, são dados assim que nem sempre são confiáveis, mas de qualquer maneira não são tão diferentes assim, né? Então, hoje nós temos aproximadamente 40 mil presos para 28 mil vagas no Rio Grande do Sul, né, segundo as informações do Infopen. Isso porque, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós tivemos aproximadamente 2 mil pessoas libertadas em razão da pandemia, né, com fundamento na pandemia, pessoas que estão segundo o relatório, enfim, que não praticaram. Não, digo, segundo o relatório do CREMERS, é mais adequado e seguro manter essas pessoas, os custodiados, no regime fechado, em prisão, quer dizer, nessas condições, 28 mil vagas, 40 mil pessoas, e é mais seguro ali, quer dizer. Isso. E é porque eles fizeram um parecer sem conhecer o contexto prisional gaúcho, né? Só para fechar isso, em relação ao contexto, por exemplo, alguns dados, né, que eu estou vendo aqui. Esse que eu falei, né, 40 mil pessoas, 28 mil vagas,
nos presídios do Rio Grande do Sul, 2% possuem ala exclusiva e 3% cela exclusiva para idosos. Nenhum possui ala exclusiva e apenas um presídio cela exclusiva para indígenas. Poucos têm celas para mães ficar com seus filhos. Enfim, são 603 homens e 43 mulheres com mais de 60 anos nas prisões, 148 homens e 5 mulheres com mais de 70 anos, 279 indígenas homens e 31 mulheres, 502 homens, 332 mulheres portadoras de HIV, enfim, tuberculose, etc. Então, realmente, esse parecer... E daí, enfim, depois a gente pode voltar nisso, mas a gente está... A segunda fase da análise, enfim, agradeço aos estudantes, né, que estão... de repente tem alguém assistindo aí, que estão trabalhando nisso. A gente está analisando as decisões do Tribunal de Justiça sobre esse assunto, 280 decisões, desde o início da pandemia até o dia 6 de maio, que foi o dia que a gente estabeleceu como marco, e, enfim, o resultado principal vai ser que 98% dos pedidos foram negados, mas, do ponto de vista qualitativo, é interessante ver que várias decisões do Tribunal de Justiça estão fundamentadas nesse parecer do CREMERS. Muito bom, muito bom. Então, chamar a atenção que no meu Face ficou 2 links, um que eu abri a live e o outro que eu compartilhei marcando a professora Marília. E aí, nesse outro link, quem comenta lá não aparece aqui na nossa live, mas o professor Fernando Maineiro, que é o coordenador do curso de Direito da Unipampa, está nos assistindo, está felicitando, enfim, aos colegas pela iniciativa, pelo projeto. Muito obrigado, Fernando. É assim mesmo. Pois bem, eu devolvo a palavra, então, de volta à professora Marília. Ela tinha alguns acréscimos a fazer e ela havia deixado para esse momento. Professora Marília, nos ouve? Microfone. Agora deu. Sim. Então, eu quero dar os parabéns para o Marcelo pelo projeto. Eu acho que é fundamental a gente ir a fundo também nas decisões judiciais, porque o nosso foco, por enquanto, no projeto no Infovírus, tem sido muito mais sobre a atuação dos executivos, né? A gente começou com o Executivo Federal, analisando, né, as informações que eram passadas, o discurso construído pelo governo federal a respeito do tudo está sob controle, né, com a Covid nas prisões, portanto, o Executivo Federal. No fim, a gente acabou estamos nos voltando muito mais para os executivos estaduais agora, já que as informações que aparecem lá no painel do DPEM são informações transmitidas pelas secretarias de administração penitenciária dos estados. Então, a gente acabou tendo que se voltar muito também para um controle das informações das justiças estaduais, dos executivos estaduais. Porém, a maneira como os executivos estaduais têm atuado, tanto em relação à falta de transparência na exposição das informações, a gente não sabe, tem estados que a gente não tem ideia de quantos mortos tem. É o caso de São Paulo, por exemplo. O caso de São Paulo, o caso do Rio de Janeiro, são todos casos em que teve um número a mortalidade nas prisões aumentou muito nos últimos meses. No caso do Rio de Janeiro, houve uma duplicação das mortes sem teste para Covid. Então, a gente não tem como, a própria maneira como se construiu políticas de ocultação dos dados. No caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, eles seguiram uma portaria conjunta do CNJ com o Ministério da Saúde de que não seria necessário fazer os exames necrológicos nos corpos das pessoas em situação de cárcere que falecessem dentro do cárcere. E tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo saíram também normativas estaduais com esse mesmo objetivo. É óbvio que o discurso, né, era o de que, dado o risco de contaminação dos próprios médicos legistas no momento do exame, então era melhor evitar que fizessem. Mas isso acabou abrindo um precedente gigante, por exemplo, para subnotificação
das mortes por Covid, porque se não tem exame nos corpos das pessoas que morrem, como que a gente sabe qual é a realidade da pandemia nas prisões? Como que a gente sabe do que essas pessoas estão morrendo? Então, e a mesma coisa em relação à ocultação de outros dados. A gente sabe que, por exemplo, o desaparecimento de pessoas nas prisões do Brasil é uma realidade. Sobretudo, prisões do Amazonas, do Pará. A gente tem uma série de prisões, Rio Grande, Rio de Janeiro, tem um monte de denúncias sobre isso, São Paulo. Enfim, a gente tem um monte de dados que nos mostram que o desaparecimento de pessoas já é uma realidade no nosso sistema carcerário. Agora, se a gente não precisa fazer exame nos corpos, esse risco aumenta. Além disso, a gente tem um outro risco, que é o da invisibilização de outros tipos de mortes. Mortes que ocorrem como por decorrência de tortura, de espancamentos e, enfim, homicídios mesmo, né? Em tese, essas normativas não excluíam os exames necrológicos em casos de violência física, porém, quem é que diz qual é o caso da violência física, qual que não é, para se fazer o exame ou não? Então, no fim, a autoridade que vai, digamos, construir esse rótulo é que vai definir quem vai ser examinado ou não. Então, isso é um dado sobre subnotificação, mas a gente tem vários outros. Porque isso eu dei só o exemplo dos óbitos, né? A gente tem, portanto, tentando dar uma resumida, né? Um número de óbitos crescente nas prisões que não tem uma explicação porque não tem exame. Esse é um dado da subnotificação, que é a subnotificação dos óbitos. Mas a gente tem daí o dado da subnotificação das contaminações, que é o óbvio, né? Como que a gente sabe qual é a situação da Covid nos presídios se a gente não está testando em massa? Se não tem teste, como que faz? Como que sabe? Então, a gente tem alguns estados em que os policiais penais, através de mandatos de segurança, obtiveram o direito a serem testados em massa, mas os policiais penais, os presos não. No Rio Grande do Sul, eu conversei com o defensor público que é do grupo de execução penal a semana passada, o Fernando, e ele me disse que agora que estava começando a fazer teste nas prisões no Rio Grande do Sul e que não tinha dados sobre aonde, quando, como, quantos, nada. Então, como que a gente pode ter uma noção de transparência para poder tomar atitudes, né, se não temos dados sobre o que está acontecendo? E aí, qual que é o outro problema, né, da subnotificação? O fato de que o maior tipo de controle que existe, social, dentro das prisões, são as visitas dos familiares. Como que a gente sabe, tem controle, por exemplo, sobre a situação física dos presos? Através das visitas dos familiares. Não só dos familiares, mas também dos defensores e advogados constituídos. Mas se os defensores e advogados constituídos não estão indo pessoalmente nas prisões, como que a gente sabe qual é a situação dessas pessoas? Se essas pessoas estão lá, se elas estão vivas, se não estão vivas? Então, o que a gente tem notado por todo o Brasil é o desespero dos familiares de presos. As pessoas estão sob custódia do Estado e, em muitas situações, as pessoas já estão no hospital morrendo e as famílias não estão sabendo. Tem até uma reportagem muito boa que saiu no dia 20 de maio da Ponte. Quem quiser ir atrás, vale muito a pena. E que tem o relato de pessoas que foi assim. A pessoa soube notícia quando o seu parente já tinha morrido. O que é um absurdo, é desesperador para essas famílias. Mas tudo isso eu estou falando um pouco para, digamos, dar a dimensão da subnotificação, primeiro, e para dizer, então, que dentro das análises que nós temos feito, a gente tem focado muito mais no executivo, na falta de transparência do executivo, na falta de uma gestão que leve em consideração a necessidade de testagem e, obviamente, de comunicação com os familiares dos presos, né, de atendimento das demandas dos presos e dos seus familiares. Agora, também é fundamental, e aí está o foco do trabalho que o professor Marcelo tem coordenado na Unipampa, é olhar para as decisões judiciais. Porque, afinal, quem decide se cumpre ou não cumpre a resolução número 62 do CNJ, que traz, né, as medidas que deveriam ser tomadas de acordo com a OMS e outros órgãos internacionais em relação para a prevenção e redução dos danos, digamos assim, da Covid nas prisões, são os juízes. Então, o que acontece? Se a gente não tem dados sobre qual é a realidade da Covid nas prisões, o que tem acontecido é que os juízes, já no seu perfil tradicionalmente conservador em relação à adoção de posturas no âmbito processual penal e penal, é evidente que eles vão continuar negando os habeas corpus. Então, não tem dado. A gente ainda tem esse parecer encomendado pelo Ministério Público, que foge completamente da realidade.
Então, os juízes acabam adotando uma postura que é a mais, digamos, politicamente segura, porque a gente sabe que aí também tem a questão da opinião pública, né? A maneira como essas solturas, que não são reais solturas, né? Essas conversões das prisões que estão sendo cumpridas no regime semiaberto para prisões domiciliares, que essas conversões, elas não são populares, né? A gente sabe que para bancar uma decisão assim, né, você tem que, de fato, ter uma convicção. E o que a gente tem notado é justamente a ausência dessa convicção, da realidade, de se enfrentar, né, o que a gente tem, né, de dados a respeito de qual é a situação das prisões no Rio Grande do Sul e no Brasil hoje. Então, por isso a importância da gente não olhar só para o executivo, a gente tem que olhar também para o judiciário, né, isso é central. E aí a importância do trabalho. A gente está começando também a trabalhar com uma pesquisa, depois eu queria trocar umas figurinhas contigo, Marcelo, a respeito das decisões. Mas aí a gente tem que conversar para fazer uma parceria aí também, porque esse é um trabalho comum, né? Esse é um trabalho que todos nós queremos, né? O resultado logo, para poder mostrar, né, o que efetivamente está acontecendo. E é claro, eu vou devolver a palavra para o Marcelo agora, mas só ouvindo a Marília, eu percebo que eu estou olhando de fora, minha formação não é jurídica, nem tampouco na área criminal, né? Então eu sou um leitor curioso, no máximo isso. Mas é isso, quer dizer, com base num parecer, no mínimo pouco responsável, como o Marcelo disse lá na publicação dele, no Justificando, me lembrei onde é que foi, no mínimo pouco responsável, o juiz, que já tem, como a Marília falou, um perfil conservador, toma uma decisão e, ancorado num princípio que, via de regra, é conservador, e conservador será também sua atitude, porque, frente à opinião pública, ele também não vai arcar com a responsabilidade de, entre aspas, soltar as pessoas. Claro que não é isso, mas é assim que poderá aparecer para a opinião pública. E o pior, muitas vezes é assim noticiado pela mídia conservadora também, né, que vai tratar isso como um espetáculo do perigo, um espetáculo, né, enfim. Então, além da pandemia biológica que a gente tem aí uma pandemia de preconceito, de recrudescimento do trato penal do sistema prisional. É preocupante, mas é muito interessante. Marcelo, por favor, devolvo a palavra para ti. Esse tema, enfim, seguindo um pouco do que a Marília estava falando, e que tu falaste também, esse tema, né, do poder judicial compartilhado com peritos, né, é um tema bastante clássico na criminologia, bastante discutido, né, analisado pelo Foucault, por exemplo, quando o juiz quando o discurso jurídico é penetrado, né, pelo discurso médico, sobretudo médico-psiquiátrico, mas, enfim, por outros discursos técnicos, né, é uma questão já bastante discutida. Quando, por exemplo, um juiz vai deferir ou não uma progressão de regime, né, ele analisa o laudo criminológico, que é feito por um psicólogo, etc. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo bem também marcante desse poder compartilhado, né, desse dispositivo médico jurídico. Só para ilustrar o que a Marília estava falando, eu estou com uma decisão aqui da primeira Câmara Criminal, do desembargador Manuel José Martinez Lucas, no qual ele fala o seguinte, né, como venho referindo e tal, resta evidente a preocupação das autoridades públicas com a questão posta. Nas condições atuais, o paciente, que é aquele por quem o habeas corpus é impetrado, né, como todos os demais presos, encontra-se mais protegido em relação a possível contaminação dentro do presídio do que fora dele, né. Outras decisões do mesmo desembargador e de outros vão trazer esse parecer como fundamento. Então, uma questão que é interessante ressaltar é justamente essa, enfim, o fato de que tem
várias agências, né, tratando do mesmo assunto. No caso do Executivo, né, a questão deveria partir do Ministério da Justiça, uma orientação geral, né, um cuidado, uma política nacional, né, relativa a esse assunto, mas no primeiro momento nós tínhamos o Moro, que é um sujeito de limitadíssima capacidade intelectual e que só, enfim, sabia falar em prender pessoas e tudo mais, e que no primeiro momento a resposta que foi dada foi a que foi concretizada numa portaria interministerial, né, a portaria número 7, que trazia medidas assim que são, enfim, às vezes faltam adjetivos, né, mas absolutamente inadequadas, né, era a ideia de que seria possível, então, quando surgissem sintomas num preso, seria possível isolá-lo, mas, enfim, como também todo mundo sabe que no contexto penitenciário brasileiro, né, talvez com exceção das penitenciárias federais, mas que é uma ínfima parte, né, dos presos no Brasil, mas na grande parte dos presídios no Brasil, não é possível isolar, não tem onde isolar, né? Então, essa mesma portaria estabelecia que, bom, se não é possível isolar, então deixa na mesma cela, mas faz risca de giz no chão para separar esses presos, né? E, além disso, pode colocar na mesma cela casos suspeitos e casos confirmados, né? Ou seja, caso confirmado, contaminaria o suspeito, aquele que está suspeito, deixaria de ser suspeito para se tornar confirmado. Então, tem essa dimensão do executivo, e que daí é um trabalho que eu imagino que esteja sendo bem difícil por parte da turma do Infovírus, porque cada estado tem a sua especificidade, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, parece assim, né? Aqui eu não tenho conhecimento suficiente, mas que a SUSEP ao menos está, enfim, parece que está tomando alguns cuidados, etc., tentando fazer visitas virtuais, por telefone, coisas do tipo, né? Mas, enfim, cada estado é um estado. E, por outro lado, a resposta do judiciário, né, que foi um pouco essa tendência, né, o judiciário é tanto mais conservador quanto mais próximo do início da carreira, né. Então, no CNJ saiu uma recomendação bastante interessante, né, que foi elogiada por organismos internacionais e bastante, o Conselho Nacional de Justiça, né, enfim, tem pessoas que não fazem parte desse universo, expediu uma recomendação, que é a recomendação 62, bastante interessante, foi elogiada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tudo mais, bastante descarcerizadora, né, enfim, basicamente recomendando revogar prisões preventivas daqueles que estão no grupo de risco, e também de pessoas que não praticaram delitos com violência ou grave ameaça, né? Então, isso na medida em que a gente leva em conta que no mínimo digamos, 35% dos presos no Brasil são presos por tráfico ou por furto, né? E se o judiciário, né, interpretasse a coisa de uma maneira correta e considerasse o tráfico um delito sem violência, que de fato né, um comércio, nós poderíamos aqui ter uma descarcerização bastante relevante, né? Então, a recomendação do CNJ é uma recomendação interessante. O STF, digamos que lavou as mãos, né? No começo da pandemia, houve uma petição do IDDD, né? Nessa ADPF que a Marília mencionou, do estado de coisas inconstitucional, no sentido do cumprimento da recomendação 62, e
e o STF disse que isso ficaria a cargo dos juízes de primeiro grau e dos tribunais. E daí nós temos, então, que ver os tribunais e os juízes de primeiro grau. No caso aqui da região, né, especificamente Santana do Livramento, nós tivemos uma atuação bastante consequente do juiz aqui da cidade, que promoveu uma libertação significativa. E no caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que a gente está vendo é, sobretudo, habeas corpus negados e alguns com argumentos bastante questionáveis. E daí, para talvez passar a bola para a Marília, que seja esse um assunto interessante, inclusive foi o tema do Infovírus ontem, né? Que essa questão da suspensão das visitas é algo bastante grave mesmo, né? As prisões, aquela ideia de instituição total, né, de um espaço totalmente separado da rua, não se aplica, né, não é adequada às prisões no Brasil. Nós temos relações bastante permanentes entre a prisão e a rua, né, e que é mediado de alguma maneira pelas visitas, e um dos aspectos da proibição das visitas pode ser, na sequência dos acontecimentos, as rebeliões, né? E aí ontem me parece que teve uma notícia do Infovírus sobre esse tema. Perfeito, perfeito. Obrigado, Marcelo. Tem uma questão antes de passar a palavra de volta para a professora Marília. A professora Letícia, que já foi nossa colega ali na Unipampa também, é da área jurídica. A Letícia, eu cobri um pouquinho a imagem da Marília, mas eu já vou descobrir aqui, Marília, olha aqui. Ó. Então, a Letícia pergunta assim, ou não pergunta, pelo menos um comentário, né? Diz a Letícia: negacionismo da situação penitenciária. Acredita-se que o Covid vai exterminar só presos, que a penitenciária está isolada, que é a ideia de instituição total que o Marcelo falou, né? Não são levados em conta os agentes PMs terceirizados, é trágico por onde se olhe. Obrigado, Letícia. E aí, de volta a palavra... Abraço, Letícia. Abraço para a Letícia e de volta a palavra... Só antes de passar a palavra para a Marília, só dizer que no próximo Desgarrado, a nossa entrevistada é a Letícia, que é uma grande conhecedora aqui da questão da segurança pública na fronteira. Muito bom, que bom. Marília, por favor. Vamos desmutar a Marília aqui. Tá mutado. Peraí. Aqui. Opa, parei que eu tô desmutando. Deu. Ainda não estou bem adaptada a essa tecnologia. Não tem problema. Saudade da sala de aula. Nem me fale. Eu tô com saudade da sala de aula, Marcelo. Tô com saudade do corredor, da universidade, do contato, conhecer as pessoas. Início de semestre, meu Deus, cara, que saudade. Poder falar sem apertar um botão. Eu vinha dizendo, quando eu estava muda, que a Letícia trouxe um ponto central ali, né? Eu tinha mencionado antes a questão, primeiro, que os presos não estão mais protegidos dentro da prisão, porque eles não estão isolados, como o judiciário tem considerado. Mas, além disso, é interessante a gente olhar que existe também um certo sadismo em alguns discursos que tem, digamos assim, que tentam propagar a noção de que os presos são menos pessoas do que as pessoas que estão fora da prisão. E isso é um dado assustador, né, mas com o qual a gente convive há muito tempo. Todo esse populismo em torno da pena, da punição e tudo mais, parte do pressuposto de que pessoas criminosas seriam inferiores do que pessoas não criminosas. E mais do que isso, né, que pessoas criminosas são as que estão na prisão, como se, né, não tivesse criminalidade fora da prisão. E aí, bom, basta a gente olhar para a criminalidade do colarinho branco e para a impunidade dos grandes criminosos contra o meio ambiente, por exemplo, para a gente saber que não é bem assim, né?
Além disso, é interessante o que o Marcelo colocou das estatísticas de encarceramento, né? Quem são as pessoas que superlotam as prisões hoje? De fato, não são pessoas que presas por crimes violentos, não são pessoas, enfim, que estariam dentro daquilo que os políticos costumam dizer, se o seu filho fosse morto, não sei o quê. Não são essas as pessoas que estão na prisão. Né? O Brasil prende muito mais pessoas que cometeram crimes pequenos contra o patrimônio e de tráfico de drogas, que, como o Marcelo disse, que são crimes sem violência. Então, acho que é interessante a gente, primeiro, olhar um pouco para esse certo sadismo que a gente nota, a ideia de que se os presos estão lá, tudo bem que as condições são péssimas, deixa eles lá para morrerem. Olha, por mais sádico que seja o pensamento de alguém, para pensar que ok, que pessoas morram, né? Se é necessário a gente olhar para uma perspectiva mais egoísta e querer dizer assim, sim, veja bem, não são só eles que vão morrer. A gente tem efeitos que são muito mais abrangentes quando a gente tem pessoas confinadas no meio de uma pandemia. Primeiro, e aí confinadas eu não estou dizendo isoladas, né? Eu acho que já está bem claro que a gente está dizendo que os presos não estão isolados da prisão. O que eu queria levantar agora é que, primeiro, como a Letícia pôs ali, né? Agentes penitenciários estão morrendo, estão sendo contaminados, estão morrendo, policiais penais, terceirizados e tudo mais. Mas mais do que isso, quanto mais grave for a contaminação dentro das prisões, e considerando a quantidade enorme de pessoas presas a gente tem, mais o próprio sistema de saúde vai ficar lotado e não vai ter condições de atender as pessoas que estão com problemas. Então, quanto mais leitos de hospital forem ocupados, então, se a gente propicia um aumento da contaminação, não reduzindo a população prisional, o que a gente está dizendo então nós vamos fazer exatamente o contrário do que a OMS recomendou, e obviamente que o CNJ também recomendou através dessa recomendação 62, que é evitar aglomerações. Então, o que a gente está dizendo? Não, vamos manter as aglomerações, vamos deixar que o vírus se espalhe e vamos superlotar o sistema de saúde. Basicamente é isso. Então, tem outros efeitos para além, né, disso que, digamos, esse populismo punitivo nos impede de enxergar, ou populismo punitivo propaga. Assim, estão presos mesmo, né, que fiquem. Não, só um pouquinho. Para além do fato de serem pessoas que têm suas famílias, que só estão na prisão porque o Estado brasileiro tem uma escolha política de perseguir aquelas pessoas que têm aquelas características que são provenientes de grupos que são mais vulneráveis ao sistema de controle penal do que, né, o colarinho branco. Então, para além dessas pessoas serem pessoas e terem que ter os seus direitos humanos respeitados, a gente tem também o fato de que existe um sistema de saúde por detrás, que é o mesmo sistema de saúde para todo mundo. Além dos policiais penais que estão morrendo, e mais, os policiais penais e também os agentes do próprio sistema socioeducativo, que estão na mesma situação, porque estão convivendo com grupos de pessoas que está confinada, apesar de não isolada, né? Superlotadas, instituições superlotadas, sem condições de trabalho. Sindicatos em todos os estados têm se manifestado nesse sentido, que eles estão sem EPIs, eles estão sem equipamentos de proteção individual, não tem máscara, não tem álcool gel, não tem o mínimo de condições de trabalho. E não é por acaso, então, que também os funcionários do sistema estão se contaminando e também estão morrendo. Então, é muito míope você olhar para essa situação sem enxergar a questão de saúde pública que está por detrás. Olhar para essa situação e querer pensar nisso como uma questão penal ou de segurança pública. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de saúde pública. Então, agora, confesso, assim, intimamente, que isso não surpreende, porque o que a gente está vendo hoje é um descaso geral com a saúde pública. Então, não ia ser diferente, né, no tratamento da questão prisional. Então, isso é muito angustiante, porque isso diz respeito a cada um de nós, às nossas famílias, aos nossos queridos, aos nossos amigos, às pessoas que a gente ama. Está todo mundo à mercê dessas decisões irresponsáveis, né? Tanto do campo do executivo quanto do judiciário, né? E, obviamente, o legislativo também, que muito pouco tem se movido nesse sentido, né? Então, acho que
é muito míope, a gente tem uma dificuldade de enxergar a coisa de uma maneira ampla, estrutural, que entenda que as coisas estão conectadas, né? Não existe isolamento mesmo, né? E aí eu queria trazer um ponto também, eu quero cumprimentar o Fernando Mineiro, que ele tinha sido mencionado antes pelo Guilherme, que ele tinha dado uma curtida ali, meu amigo querido, faz muitos e muitos anos, assim, mais de década que a gente não se vê, mas é um prazer saber que ele está ouvindo. E queria dizer daí, eu vou falar alguns pontos, já que a gente já são 4 horas, eu queria só fazer o merchan aqui do Infovírus, que eu esqueci de falar. Então, quem quiser acompanhar as nossas publicações são diárias. Por enquanto, a gente está trabalhando com 2 redes sociais, que é o Instagram e o Twitter. Lá no Instagram, o nosso endereço é Infovírus Prisões, e lá no Twitter, o nosso endereço é Infovírus PP. Eu vou colocar, Marília, eu vou colocar quando o vídeo estiver em meio a uma pandemia, né, um ato falho. Quando o vídeo estiver disponível no YouTube, na descrição do vídeo vai ficar o link correto do vídeo, tá? Por favor. Ótimo. Então teve alguém que colocou, algum aluno, né? O Lucas, o Lucas, eu acho que ele deve ser ligado ao projeto, né? Pois bem, aí eu vou pegar o link que o Lucas colocou e vou levar lá para a descrição do vídeo no YouTube, tá bem? Prossiga, por favor. Tá, joia. Isso, e daí eu quero também falar de um podcast que o grupo de pesquisa está trabalhando agora com uma temporada especial que é sobre Covid nas prisões. O podcast está disponível no Spotify, se chama Legítima Defesa. Quem está produzindo, o Lucas é o editor desse podcast. Eu quero dar os parabéns já para os estudantes. É impressionante, assim, não só a capacidade de trabalho deles, mas o comprometimento, né? O Marcelo sabe do que eu estou falando. Então, esse pessoal está aí trabalhando também a mil para tentar contribuir um pouco diante desse cenário de tentativa de ocultação e invisibilização da realidade. E o primeiro episódio dessa temporada sobre a Covid nas prisões trata exatamente sobre a situação das prisões em relação à saúde, o atendimento à saúde dos presos de uma maneira geral. A gente fala sobre a Covid, mas ele é muito mais para a gente tentar compreender de que lugar a gente está falando, que é esse lugar que o Cremers ignora quando faz esse parecer do qual a gente está falando aí. E só para encerrar essa fala, vocês falaram bastante sobre a questão da mídia, né? Eu acho que é bem importante a gente olhar para isso também, porque esses discursos, né, de que prisão é igual a criminalidade, eles são comentados muito pelos meios de comunicação. E nós temos acompanhado muito essas notícias, e me chamou muito a atenção uma notícia que saiu um tempo atrás, a semana passada, dia 15 de maio, no caso do Rio Grande do Sul, em que, por conta dos homicídios que ocorreram, que vitimizaram pessoas que saíram em prisão domiciliar por conta da Covid, por serem de grupos de risco da Covid. Eu estou muito impressionada de como o Ministério Público está se ocupando de fato, controlar essas pessoas que saíram de prisão domiciliar. E estão preocupados em entender, né, o que está acontecendo com os egressos do sistema prisional, porque isso não é uma realidade nossa. A gente não sabe o que acontece com os egressos do sistema prisional. A gente não sabe o que é da vida, o que acontece com a vida dessas pessoas. E, de repente, agora a gente sabe. Essa notícia, ela me preocupou porque ela é extremamente perversa, né? Ela termina, inclusive, com uma fala dizendo assim: veja que ironia, eles saíram para a preservação da vida e acabaram morrendo vítima de homicídio. Eu digo que é perversa porque, de repente, né, a gente usa um argumento que seria, no fundo, de preservação da vida dos presos para construir essa reportagem, quando, na verdade, o nosso objetivo real, latente, aquele que está escondido, é justamente de dizer, então, que morra na prisão. Basicamente é isso, né? E é curioso, né, como de repente existe um enorme interesse em saber o que acontece com as pessoas que saem da prisão, né? Eu gostaria que isso fosse uma realidade, que a gente realmente soubesse, que a gente se preocupasse com isso,
né? Porque aí a gente ia poder comparar, por exemplo, eu ia poder saber quantas pessoas saem da prisão e no mês seguinte são mortas. E por que elas são mortas? O que acontece? O que isso tem a ver, por exemplo, com a maneira como as prisões são geridas no Brasil hoje? Com a questão das facções, por exemplo? Com a maneira como o próprio Estado simplesmente lava as mãos diante da mortandade que está acontecendo em vários presídios, né, no Brasil. Que tem acontecido, bom, a quantidade de mortes nas prisões brasileiras é um negócio absurdo, é recordista mundial. Então, a mídia, ela tem um discurso perverso. Então, se por um lado ela tenta dar, né, uma face assim, de que tem que preservar a vida, mas então não pode soltar porque eles vão ser mortos, né? Por outro lado, publica uma outra reportagem aí dizendo que aumentou a criminalidade, que aconteceu no caso da Bahia. Saiu hoje um post, um card nosso lá do Instagram e do Twitter sobre o caso da Bahia, que o governador decidiu dizer que o aumento do índice de homicídios tinha sido decorrente das prisões domiciliares em virtude da Covid. O que é um absurdo, não tem nenhum lastro empírico, não tem um dado que confirme o que ele afirmou, mas é um discurso muito fácil, e é um discurso muito facilmente mediatizado. É muito fácil você publicar uma manchete de jornal dizendo isso, porque isso tem uma receptividade muito fácil também no senso comum, né? Nessa noção bem e mal, né? Nessa ideia maniqueísta de que a sociedade é formada pelo bem e pelo mal, como se fosse um conto de fadas, né? E não é, não é. A gente tem que olhar para a realidade de uma maneira mais complexa. Do contrário, estamos todos juntos caminhando em direção ao abismo. É isso. É isso, é verdade. É verdade, espetacularização do crime, do medo. O Safatli usa essa expressão, né? O principal afeto que está sendo movido hoje é o medo. E o medo de ver pessoas, enfim, relacionar a penitenciária ao medo, ao crime, enfim, né? Muito bom. Então, eu agradeço ao Lucas por ter colocado aqui os links. Eu vou levar depois para a descrição do vídeo todos eles. E a hora que nós falamos que nós tínhamos saudades das aulas, entrou aqui a Maria Fernanda, que, como vocês podem ver pelo sobrenome, é a minha filha. Ela faz engenharia na Federal de Santa Maria, e disse assim, saudades das aulas e de uns colegas, não de todos. Não, vou te contar, não tem cabimento. Bom, então eu vou devolver para vocês muito rapidamente, já fechamos 1 hora, dissemos quase tudo que era mais emergente de ser dito. Agradeço ao Marcelo, à Marília, e passo para vocês para uma fala final, enfim, né? Deixarem registrado alguma coisa aí que depois queiram que as pessoas saibam. Entrou uma questão, mas eu coloco agora no final, ela é longa, do Renato Cruz, mas eu já coloco a questão dele. Peço para o Marcelo aí, então, Marcelo, por favor, uma fala final e o que você esqueceu de ter dito até agora. Eu acho que sobre a nossa região aqui, só é interessante mencionar o caso de Bagé, porque ali nós tivemos também uma decisão bastante interessante, que, enfim, cumpriu a recomendação do CNJ e libertou, concedeu prisão domiciliar para 119 presos, se eu não me engano, e essa decisão depois, em razão de um mandado de segurança, que é até uma coisa estranha, assim, do ponto de vista processual, mas não vem ao caso, foi cassada pelo Tribunal de Justiça. Então, nós tivemos ali em Bagé 119 pessoas que foram libertadas, né? Enfim, a elas foi concedida a prisão domiciliar, e depois disso elas voltaram para os regimes, ou para a prisão preventiva nos quais estavam, e então, só deixar esse registro. E um outro aspecto que eu acho importante mencionar é que a necessidade de redução da população carcerária, de descarcerização, é algo que, enfim, já estava dado, né, há um bom tempo, antes mesmo da pandemia, né? Não só, claro que quando a gente vai pensar sobre as razões do hiperencarceramento, a gente vai entrar nas discussões das relações entre prisão e estrutura social, né, que é o cerne da discussão sobre prisão.
mas mesmo de um ponto de vista assim, mais de médio alcance, digamos assim, a necessidade de descarcerizar já estava colocada, e as soluções também, né? Consenso no campo, enfim, consenso, assim, no sentido levando em conta aquelas vozes que tratam do tema seriamente, né? Mas consenso nas soluções, né? Que é uma outra política de controle de drogas, né? Que passa pela legalização, enfim, pela mudança do regime de controle das drogas, ou, né, pela descriminalização de algumas, da maconha, por exemplo, né, ou, ao menos, pelo estabelecimento de melhores critérios para diferenciar posse e comércio, né, que enfim, por exemplo, quantidades mínimas. Isso o STF podia fazer no recurso extraordinário que vai julgar a inconstitucionalidade do delito de posse, né. Então, enfim, esse seria um aspecto. Outro aspecto relativo ao delito de furto, né, que carcera bastante ainda no Brasil. Então, enfim, penas restritivas de direito para furto, impossibilitar a prisão por furto, transformar furto em ação penal pública considerada representação, para que a vítima possa escolher se quer ou não quer processar aquela pessoa que a furtou, enfim, né? Então, tráfico e furto aqui seriam as questões mais essenciais, e a prisão preventiva, né, que 1/3 dos presos no Brasil são presos sem condenação, né, presos que podem ser, portanto, absolvidos ao final do processo, e estão presos, às vezes ficam presos o processo inteiro, por anos, que também, né, existem várias soluções, inclusive que foram concretizadas em lei, medidas cautelares alternativas, a própria audiência de custódia, né, que foi uma solução para tentar diminuir a banalização das prisões preventivas. Então, enfim, agora é óbvio que tem que descarcerizar para diminuir minimamente a superlotação, né? Porque não se trata apenas de soltar, enfim, de conceder substitutivos aí à prisão para o grupo de risco, né? Se trata de soltar quem pudesse, enfim, também outras alternativas, como a impossibilitar a superlotação, né? A ideia do entra um, sai um e tal, que no fundo liberta aquele que um mês depois seria libertado, a lei de responsabilidade político-criminal, aquele que quer aumentar a pena, que diga de onde vai sair o dinheiro para construir vagas, etc. Então, agora, não é só a questão de soltar quem está no grupo de risco, mas em diminuir radicalmente a população carcerária para diminuir esse ambiente, né, propício à propagação, né, do vírus. Então, acho que esses aspectos aí seriam relevantes de ressaltar. Ok, muito obrigado, Marcelo. E antes de devolver para a professora Marília se despedir, então, eu coloco aqui o comentário de volta, coloquei, ele é longo, ele cobre um pouco da tela, então, do Renato, ele é nosso aluno ali da Unipampa. Então, diz o Renato: boa tarde, sou agente penitenciário e aluno do curso de Relações Internacionais da Unipampa, sou lotado aqui na 6ª região penitenciária. A SUSEP formulou um protocolo de atuação para o enfrentamento da pandemia, porém, temos déficit de EPIs e de auxílio técnico para a realização dos procedimentos dentro dos estabelecimentos prisionais. Muitas vezes, precisamos contar unicamente com os cuidados e com a consciência de cada colega. Então, aí um relato, digamos assim, de quem vive o sistema desde dentro, né? Professora Marília, por favor, suas palavras finais, o que faltou ter dito. Obrigada pelo comentário, Renato. Eu acho que isso ilustra, na verdade, a realidade da maior parte dos estados, e é interessante que a gente tenha isso como depoimento também, para que, né, a gente consiga enxergar algo que, se não fossem os sindicatos, né, expondo nas suas páginas, enfim, entrando com as medidas judiciais cabíveis, seria mais uma classe também trabalhadora ignorada.
diante dessa realidade terrível aí da pandemia. Então, obrigada pelo comentário. Eu também faço minhas as palavras do Marcelo. Eu acho que essa pandemia, ela também tem que nos ajudar a enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, né? É óbvio que a gente tem que focar na emergência, é claro que a gente tem que, né, dar conta de quem está com maior risco hoje, porém, isso não pode ser uma agenda de curto prazo, uma agenda que lide apenas com essa realidade. A gente tem uma agenda que não é nova, de desencarceramento, a gente tem recomendações nesse sentido, já reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Brasil é recordista nos piores números, né, no mundo, de mortalidade nas prisões, de desaparecimento de presos, enfim, letalidade policial e tudo mais, e a gente precisa ter uma agenda séria que seja de Estado, né, que não esteja aí vinculada aos sabores das mudanças de governo, porque isso é uma necessidade já reconhecida, né, não é uma novidade ou algo, né, que está em discussão na academia, não, isso é uma realidade. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente tem que olhar, e olhar também, porque semana passada eu estava olhando, não, foi essa semana ainda, uma informação de 22 presos que foram levados a um hospital porque estavam com mordidas de rato. Eu estou falando isso, pode parecer sensacionalista ou qualquer coisa, mas eu estou falando isso só para a gente ter uma noção do que significa a gente pensar na saúde nas prisões. Porque a gente não é a questão da Covid que gera um problema nas prisões. A gente já tem um problema colocado e a Covid aprofunda, recrudesce todos os nossos males, é óbvio. Mas enquanto a gente não pensar no mínimo de condição digamos, de vida, né, não só dentro das prisões, mas sobretudo, né, a necessidade da gente pensar em alternativas à prisão, em conseguir imaginar outras possíveis respostas e formas de responsabilização que não sejam a prisão. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ter problemas também de saúde pública. Então, uma coisa está conectada com a outra. A gente pensar qual é a resposta que a gente dá para danos causados por pessoas a outras pessoas, ao meio ambiente, enfim, a gente pensar essa resposta não está desvinculada ou isolada das nossas decisões sobre saúde pública. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, a situação das prisões reflete no sistema de saúde pública. E aí, olhar para alternativas à prisão, para a necessidade urgente de desencarceramento, também é olhar para a necessidade de investimento em outro lugar. Que lugar é esse? É justamente na saúde pública. Quer dizer, investir em saúde pública, investir na educação pública, investir naquele lugar que é o lugar, de fato, em que a gente presta alguma coisa, em que a gente consegue enxergar de forma palpável o que está sendo prestado pelo Estado, né? Isso é o nosso investimento. Não é simplesmente a gente pegar e ficar criando vaga em presídio, porque não é essa a resposta também. E eu acho, um dos pontos que o Marcelo levantou ali sobre ter que ter uma limitação para o ingresso nas prisões, entrar um, sair um, isso deveria ser a regra. É um absurdo a gente não ter essa regra. Porque o que a gente está notando agora com essa questão das prisões domiciliares é que as prisões não estão diminuindo a população. Por mais, mesmo nos estados onde em algumas situações está acontecendo de habeas corpus individuais serem concedidos, sai um, entram 5. Quer dizer, não existe nenhum tipo de controle nesse sentido. Então, a impressão que dá é que quanto mais a gente consegue avançar, ainda que de maneira muito pequena, irrisória, enfim, mas um pouquinho que se avance de um lado, parece que a gente perde o triplo do outro lado, sabe? Então, de fato, não tem como a gente resolver uma questão que é tão grave, estrutural e tão importante para a nossa sociedade, se não for através de um olhar mais complexo, né? Que não seja assim tão específico. Eu quero agradecer, então, pelo espaço também. Me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar, queira mais informações sobre o Infovírus, sobre legítima defesa, sobre o grupo de pesquisa. E obrigada, parabéns, Marcelo, aí pelo trabalho. Vamos falando.
Isso, então tá bem. Então vamos... Hein, Guilherme? Fala, à vontade, à vontade. Não, eu achei que ia ter um momento final de despedir isso, então também queria só agradecer ao teu convite e a Marília. Enfim, foi um prazer conversar nessa tarde de quarta-feira aí com vocês. Beleza, brigadão mesmo. Nesses espaços assim que transcendem os muros da universidade, que a gente veio para o debate público aberto, fora dos muros da academia, né? Nesse momento de isolamento social, a gente não pode ficar em isolamento intelectual, digamos assim. E tem uma expressão que o professor Nildo Orix, da Federal de Santa Catarina, ali, ele é professor do curso de Economia e Relações Internacionais, ele chama de intelectual público, ou seja, é aquele intelectual que vai além do intelectual acadêmico. Além de produzir dentro da academia, ele produz também um debate para o grande público, de interesse do grande público. E vocês realizaram muito bem esse debate. Uma linguagem muito acessível para mim, que sou um outsider, não sou da área, entendi, fiquei muito espantado, inclusive, com o cenário que vocês apresentaram. Agradeço totalmente. Para quem tá assistindo, amanhã, 4 da tarde, com o professor Ricardo Severo, que era nosso colega ali da Unipampa de Livramento, agora está na Federal de Pelotas, e vamos debater sobre o uso político das redes sociais, sobre uma pesquisa que o professor Ricardo Severo fez numa escola estadual em Pelotas. Então, agradeço o Marcelo, agradeço a Marília. Quando o link estiver disponível no YouTube, quando o vídeo estiver disponível, vai estar todos os links ali, os contatos dos professores também. Muito obrigado, por hoje era isso, vamos encerrando, tá bem? Até mais. Bye, Tchau, bye. tchau. Tchau.